Bom dia, galera! Então, estamos aqui iniciando mais uma aula de resolução de exercício, ainda no capítulo da parte de calorimetria, na atividade 4, página 949 para praticar, onde a gente iniciou na aula passada a resolução deste exercício, certo? Então, eu vou terminar essas atividades, que é essa atividade 1. Na aula seguinte, eu termino a atividade 2 e com mais alguns exemplos da apostila. E aí a gente pode passar para frente para a atividade 5, que é a parte de mudança de estado físico da matéria, que é o nosso último conteúdo da prova bimestral. Vamos aqui para as resoluções das questões. Questões, página 949, exercício da página para praticar, página 949 e 950, onde a gente já iniciamos. A quarta questão nós comentamos também, porém, como eu acho a quarta questão de importância muito grande, eu vou aqui mais uma vez em vídeo para ficar registrado, fazer a resolução desta questão. Então, vamos iniciar. Na cozinha de um restaurante, há 2 caldeirões com água. Um a 20 graus Celsius e outro a 80 graus Celsius. Quantos litros devemos pegar de cada um, de modo a resultarem, após a mistura, 10 litros de água a 26 graus Celsius? Então, o problema quer saber quantos litros eu preciso tirar da água com 80 graus Celsius e quantos litros de água eu preciso tirar da água com 20 graus Celsius, sabendo que a soma dessas duas quantidades de água sejam igual a 10 litros e a temperatura de equilíbrio seja de 26 graus Celsius. Então, vamos lá, como é que eu faço para calcular? A primeira informação que eu tenho é que a quantidade de massa de água a 20 graus Celsius mais a quantidade de massa de água a 80 graus Celsius, somando isso tudo equivale a 10 litros. Sabemos que a equivalência de 1 litro é igual a 1 quilograma. Isso são grandezas diferentes, porém, numericamente, tem valores iguais. Então, eu posso dizer que 1 litro equivale a 1 quilograma. Questão numérica, mas de grandeza está errada, isso não existe. Mas questão numérica, elas são iguais. Então, eu tenho essa primeira informação. O que é que eu vou fazer? Substituir aqui, primeiro com a água a 20 graus Celsius. Então, eu tenho que o calor a 20 graus Celsius vai ser o quê? A massa da água a 20 graus Celsius. O calor específico é 1. Então, fica a temperatura final, que é 26, que é a temperatura desejada que ele quer, menos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Então, me resta que o calor da água a 20 graus Celsius é de que? 6 vezes a massa da água a 20 graus Celsius. O mesmo eu faço com a água a 80 graus Celsius. Então, Q80, a quantidade de calor da água a 80 graus Celsius, vai ser o quê? A massa, vezes 1, que também estou trabalhando com água, o calor específico da água é 1. Temperatura final, que é 26, menos a temperatura inicial da água, que era 80 graus Celsius. E aí eu obtenho o calor a 80 graus Celsius da água igual a menos 54 vezes a massa M80. Tendo esses dois resultados, o que é que eu preciso fazer? Eu vou para o princípio da calorimetria, o primeiro princípio, que diz que o somatório do calor recebido mais o calor cedido, eu somando esses dois, isso tem que ser igual a 0. Ou seja, o calor que um corpo perde vai ser o mesmo calor que o outro corpo ganhou. Então, é isso que eu vou substituir. Vou substituir Q20 aqui, que eu achei que é 6 vezes M20, e Q80, que é menos 54 vezes M80. Substituindo, nós temos aqui, então, isto. Fica 6 vezes M20 menos 54 M80 é igual a 0. Pela primeira definição que eu tinha, que M80 mais M20 é igual a 10, então eu pego o M20 e jogo para esse outro lado, dessa primeira equação. O que é que eu vou fazer? Vou substituir M80 aqui nesta equação 11. M80 da equação 11, vou substituir. Então, substituindo, eu encontro o quê? Isto aqui.
Fazendo aí algumas manipulações matemáticas, eu encontro isto. E aí fica fácil. Eu isolo aqui 6 mais 54 dá 60 M20. Então fica 540, o 60 passa dividido por 60, e a gente obtemos que a massa da água a 20 graus Celsius equivale a 9 kg. Sabendo da equivalência que a quantidade de líquido que eu vou tirar da água a 20 graus Celsius vai ser 9 litros. Como eu tinha uma soma igual a 10, então eu posso determinar esses dois dá 10 litros. Então, precisava nem fazer. Aqui eu peguei a mesma equação, substituí o valor de 9 litros. Aqui, ó, bastava substituir aqui 10 menos 9, ficaria 1. Então, eu tenho que M80 equivale a 1 litro. E aí está a nossa resposta. 9 litros da água a 20 graus Celsius e 1 litro da água a 80 graus Celsius. Para determinar o valor energético de um alimento, podemos queimar certa quantidade desse produto e, com o calor liberado, aquecer determinada massa de água. Em seguida, mede-se a variação de temperatura sofrida pela água depois que todo o produto foi queimado e determina-se a quantidade de energia liberada na queima do alimento. Essa é a energia que tal alimento nos fornece se for ingerido. No rótulo de um pacote de castanha de caju, está impressa a tabela a seguir com informações nutricionais sobre o produto. O valor energético, que é de 90 quilocalorias, e a porção, que é de 15 gramas desta castanha de caju. Então, continuando. Considere que 150 gramas de castanha tenham sido queimadas e que determinada massa de água submetida à chama dessa combustão tenha sido aquecida de 15 graus Celsius para 87 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água líquida é igual a 1 calorias por grama vezes graus Celsius e que apenas 60% da energia liberada na combustão tenha efetivamente sido utilizada para aquecer a água, é correto afirmar que a massa M em gramas de água aquecida era igual a... Eu queimo essa massa e o calor liberado da combustão, eu aqueço uma determinada quantidade de água. Na quinta questão aí, ele me dá uma tabela com os dados dos valores calóricos, gorduras totais, proteínas, todos os valores, ele me dá para uma porção de 15 gramas. Então, o valor energético para essa porção de 15 gramas, eu tenho que 15 gramas dessa castanha, ela equivale a uma energia de 90 quilocalorias. Quilo é 10 elevado a 3 calorias. Então, eu tenho esses valores aqui. Então, mas eu quero no problema, ele me pede para 150 gramas. Então, vamos lá. Vamos calcular para 150 gramas. Então, se 15 equivale a 90 mil calorias, 150 equivale a quanto? X. Então, a gente faz essa regra de 3. Fazemos aqui esta regra de 3. Então, eu tenho que 15x vai ser igual a 150 vezes 90 vezes 10 a 3. Então, x vai ser igual, o 15 passa dividindo, fica 150 dividido por 15 dá 10, vezes 90 vezes 10 a 3. Então, eu tenho que x vai ser o quê? 90 vezes 10 a 4 calorias. Então, tá aí a quantidade de calorias para uma porção de 150 gramas. Porém, ele me disse que quando esse material é queimado, apenas 60% do calor é fornecido à água. Então, vamos calcular 60% deste valor, que vai ser o calor que ele vai ser transmitido para a água. Então, o calor vai ser o quê? Vai ser 60% desse valor. 60% é o quê? 0,6 vezes 90 vezes 10 a 4 calorias.
Então, eu tenho que o calor que a gente vai usar para ser transmitido para a água vai ser de 6 vezes 90 dá 54. Então, fica 54 vezes 10 a 4 calorias. Então, está aqui a quantidade de calor que vai ser fornecido para a água. Ele quer que eu encontre a massa da água em gramas que será aquecida. Então, o que eu preciso fazer? Jogo na equação do calor sensível. Então, o que é o calor sensível? Calor sensível é o que? Massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá. O calor, eu sei que é quanto? 54. Eu encontrei que é 54 vezes 10 a 4. Isso vai ser igual a massa, é o que eu quero encontrar, vezes o calor específico da água é 1. E a variação de temperatura ele foi de 87. De 15 para 87. Então, fica temperatura final menos a inicial. Então, eu posso dizer que a massa vai ser o quê? Isolando a massa, aqui fica 87 menos 15 dá 72, que vai passar dividindo. Então, fica 54 dividido por 72 vezes 10 a 4. 54 dividido por 72 dá um valor de 0,75. Então, a massa vai ser o quê? 0,75 vezes 10 a 4 calorias. Então, a massa vai ser igual a 7.500 gramas. Então, tá aí o valor, que é a letra D. Bom, nesta questão 6, da mesma página, ele diz assim: um fogão alimentado por um botijão de gás com as características descritas no quadro abaixo. O quadro aqui eu não coloquei no slide, mas pode acompanhar no livro, tranquilo? Então, continuando. Tem em uma de suas bocas um recipiente com 1 litro de água que leva 10 minutos para passar de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius. Para estimar o tempo de duração de um botijão, um fator relevante é a massa de gás consumida por hora, mantida a taxa de geração de calor das condições acima e, desconsiderando as perdas de calor, a massa do gás consumida por hora em uma boca de gás desse fogão é aproximadamente. Então, olhando para a tabela, ele me dá 3 valores da característica do botijão. As principais delas é a massa total e o calor de combustão. Esse calor de combustão é o que eu vou precisar para calcular essa questão. Então, vamos ver a resolução. Na sexta questão, ele também me dá uma tabela que mostra alguns valores aí específicos para o gás. Mas antes, no problema, ele me diz que 1 litro de água ele é aquecido de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius. Ele usa um tempo de 10 minutos para sair de 20 a 80 graus Celsius. Então, vamos lá. Ele quer que eu determine a massa do gás que vai ser aquecida durante 1 hora. Vamos lá. Então, se eu sei que 1 litro de água em 10 minutos, eu levo 10 minutos para elevar de 20 graus Celsius a 80 graus Celsius, então vamos calcular a quantidade de calor fornecida a esta água. Então, calor é a massa vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura. Então, quem vai ser o calor? Calor vai ser o quê? Igual a massa. Que 1 litro é igual a 1 kg, então 1 litro transformando para gramas equivale a 1000 gramas. Vimos lá a questão da equivalência de 1 litro é igual a 1 kg. Então, a massa transformando para gramas fica 1000 gramas
vezes o calor específico da água é 1, vezes variação de temperatura. Ele foi de 20 para 80 graus Celsius. Então, fica 80 menos 20. Então, o calor vai ser igual ao quê? 80, 100 menos 20, né? Só organizando aqui. Ele foi de 100 graus. Então, 100 a menos 20, que sobra 80. Então, fica 1000 vezes 80, e eu tenho que a quantidade de calor transmitida foi de 80.000 calorias. Isso aqui em 10 minutos, né? Ele quer a quantidade de massa de gás que vai ser consumida durante 1 hora. Então, isso aqui é o calor fornecido durante 10 minutos. Isso aqui em 10 minutos. Então, vamos lá. Vamos transformar esse valor primeiro para joules e depois calcular a quantidade de calor para 1 hora. Então, transformando para joule, sabendo que 1 caloria equivale a 4 joules, então basta multiplicar 4 vezes 80.000. Então, a quantidade de calor em 10 minutos vai ser o quê? 320.000. Vou deixar em quilojoule para simplificar e deixar igual no gráfico. Então, esta é a quantidade de calor durante 10 minutos. Mas eu quero saber a quantidade de massa que esse gás vai usar durante 1 hora. Então, eu tenho que multiplicar esse valor por 6. Por quê? Porque esse valor aí é apenas de 10 minutos. Eu quero saber de 1 hora. Então, multiplicando esse valor por 6, eu tenho que a quantidade de calor transmitida para a água vai ser de 1920. 1920 kJ. Então, está aí a quantidade de energia durante 1 hora. Se isso equivale a durante 1 hora, ele me deu aí na tabela um valor importante. É o calor de combustão. E o que é o calor de combustão? É a quantidade de calor que eu preciso para aquecer uma determinada massa. Então, vamos lá. O calor de combustão ele é igual à quantidade de calor que eu preciso para aquecer uma determinada massa. E essa massa, esse Mzão, é o que eu quero encontrar do gás. Então, vamos lá. Quem é o calor de combustão? Ele me deu na tabela aí que é de 40.000 kJ. Então, substituindo, fica 40.000. Vai ser igual o quê? É o que a gente encontramos em 1 hora, 19.020, dividido por M, que é a massa que eu quero encontrar. Então, qual vai ser o valor da massa? A massa vai ser o quê? 1920 dividido por isso aqui tudo em quilojoule. E isso equivale a aproximadamente, se a gente fizer a divisão, 0,048 kg. Transformando para grama, eu tenho que a massa do gás durante 1 hora aquecido, a massa de um gás durante 1 hora vai ser de 48 gramas. Tá aí a resposta e é a letra B. Gravando. Bom, na questão 9, ele diz assim: um calorímetro ideal contém uma certa massa de um líquido a 300 Kelvin de temperatura. Um outro calorímetro, idêntico ao primeiro, contém a mesma massa de um líquido B a mesma temperatura, ou seja, A e B aí possuem valores iguais. Duas esferas metálicas idênticas, ambos a 400 Kelvin de temperaturas, são introduzidas nos calorímetros, uma no líquido A, outra no líquido B, atingindo o equilíbrio térmico em ambos os calorímetros. Observa-se que a temperatura do líquido A aumentou para 360 kelvins e a do líquido B para 320 kelvins. Sabendo que as trocas de calor ocorrem a pressão constante, calcule a razão do calor específico A sobre o calor específico B entre o calor específico CA do líquido e o calor específico CB do líquido. Então, ele quer que eu calcule a razão CA sobre CB. Ele diz que eu tenho 2 calorímetros. Então, vamos supor que esse daqui é o A e esse aqui é o B. São iguais
possuem mesma massa, a única diferença é que um possui um líquido e o outro possui outro tipo de líquido, mas a massa é a mesma. Que estão inicialmente à mesma temperatura. A única diferença muda somente o líquido. E a massa aqui é M e a massa aqui de B também é M. A massa é igual. O que é que acontece com o meu problema? Ele diz que eu vou colocar aqui, eu tenho duas esferas idênticas. Então eu tenho essa esfera que é idêntica a esta outra, possui mesma massa, mesmo material. O que é que vai acontecer? E essas esferas estão a uma temperatura inicial de 400 kelvins. Então o que é que vai acontecer? Eu vou colocar uma esfera aqui e a outra esfera aqui. Ao passar do tempo, ele diz que após atingir o equilíbrio térmico, o corpo A, então eu tenho aqui o líquido A, ele atinge uma temperatura final de 360 kelvins após o equilíbrio térmico depois da esfera. Então, ele atinge essa temperatura. E o corpo B, que possui outro tipo de líquido, porém a massa e a temperatura inicial eram a mesma, ele atinge uma temperatura de 320 Kelvin após o equilíbrio térmico com a esfera. Então, está aqui a esfera, está aqui a esfera. O que é que ele quer que eu encontre? Ele quer que eu determine a razão entre CA e CB. Então, vamos lá. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso usar o princípio da calorimetria nos dois casos. Então, no primeiro caso, eu tenho que QA mais o Q1, que eu vou dizer que é o da esfera. Isso tem que ser igual a quanto? A zero. A mesma coisa. Então, vamos lá. Vou usando esses dois princípios. No primeiro caso, QA vai ser o quê? Então, QA vai ser a massa, que é M, o calor específico do A, vezes a variação de temperatura. Inicialmente ele estava a 300 e atingiu 360. Então fica 360 menos 300. Mais o da esfera. Então da esfera vai ser o quê? A massa da esfera vezes, então vou dizer que é a capacidade térmica, vezes a variação de temperatura, que é o quê? Temperatura final, 360 menos 400. Isso é igual a zero. Então, não está dando para ver aqui, mas eu vou reorganizar aqui. Então, fica 360 menos 300, então fica 60 M vezes CA menos 40C. E isso é igual a zero. Vai ser igual a 40C. Então, está aqui o valor do primeiro dado. Vamos agora calcular o valor do segundo. Bom, fazendo o mesmo pelo mesmo princípio para o líquido B, então eu tenho que QB mais Q2, que eu vou chamar o calor da esfera 2. E isso tem que ser o quê? Tem que ser zero. Então, vamos lá. Quem é QB? Mais, vamos lá, mais o Q2. Quem vai ser o meu Q2? Vai ser o C vezes variação de temperatura, que é capacidade térmica. Então, variação de temperatura vai ser o quê? Variação de temperatura da segunda esfera foi D. Fica 320, temperatura final, menos a inicial que ele se encontrava, que era 400. E isso tem que ser igual a quanto? A zero. Então, vamos lá. Reorganizando isso aí, a gente tem que, reorganizando, fica 320 menos 300 fica 20. Então, fica 20 vezes MCB menos 400 menos 380, fica negativo, fica menos 80C. E isso tem que ser o quê? Zero. Passa esse cara aqui para o outro lado. Então, eu tenho que 20M vezes CB, isso é igual a 80C. Dividindo tudo por 10, então eu tenho que M vezes CB,
Isso é igual, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Fica 4 vezes C. Então, está aqui a segunda relação. O que é que eu vou fazer? Dividir isso, aquele primeiro resultado que obtivemos para A, dividido por isto aqui de B. Divisão de MCA sobre MCB. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 4C, que encontramos o do primeiro resultado. Isso aqui fica 6MCA do primeiro resultado é igual a 4C. E o segundo é MCB é igual a 4C. Então, isso aqui dá 1. Então, eu tenho que esse M vai embora com esse M. Então, eu tenho que CA, a relação que ele quer, CA sobre CB, vai ser igual a 1 sobre 6. Então, está aqui a resposta que equivale a este valor.